Boketov, Raverim, Sacola Beceder, como vocês vão? Tudo bem com vocês? Vamos fazer a continuação da nossa leitura aqui da porção semanal. Nós estamos com a porção de Vaera e revelou ou apareceu Deus a Abraão, tá? Nós vamos continuar aqui agora com a segunda parte da porção. Nós havíamos lido, eu falei que iria falar com vocês sobre a questão da interrupção que houve aqui na Parashá. Por quê? Porque na porção anterior, nós lemos lá, né, que fala até que Deus falou a Moshe e a Aharon, eles deu instruções a respeito do povo dos filhos de Israel e ao faraó, né, rei do Egito, de modo a habilitá-los a tirar os filhos de Israel do Egito. Aí eu havia falado com vocês no vídeo anterior que Rashi ele faz um comentário aqui, porque vai pular daqui e entra na porção de hoje, tá? Então vamos fazer assim, eu vou ler e aí a gente já entra na questão dessa intercalação aqui com a porção entre que se dá a genealogia do povo de Israel. Vamos lá que nós vamos entender. Eu sei que parece bem complicado, mas vamos lá. Então, hoje nós vamos ver aqui a continuação, que é a segunda parte, que está no versículo 14 do capítulo 6 de Êxodo, que diz assim: Estes são os cabeças das suas famílias, da casa de seus pais. Os filhos de Reuven, primogênito de Israel, Hanor, Falu, Hetzron e Carmi. Essas são as famílias de Reuven. Os filhos de Shimon, Emuel, Lamin, Ohad, Yahintz, Ohai, Shaul, filho da mulher cananita. Estas são as famílias de Shimon. Estes são os nomes dos filhos de Levi, de acordo com a ordem de nascimento: Gershon, Kehat e Merari. Os anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gershon eram Livni e Shimi, de acordo com suas famílias. Os filhos de Kehat, Amram, Idhar, Hebron e Uziel. Os anos de vida de Kehat foram 133 anos. Os filhos de Merari, Malachi e Mushi, esses são as famílias de Levi, de acordo com a ordem do nascimento. Amram casou-se com sua tia Yocheved, e ela gerou Aron e Moshe. E foram os anos da vida de Amram 137 anos. Os filhos de Ishak, Korá, Nefeg e Zihri. Os filhos de Uziel, Mishael, Etzofan e Sitri. Aharon casou-se com Elisheva, filha de Aminadav, a irmã de Nachshon. Ela gerou-lhe Nadav, Aviú, Elezar e Tamar. Os filhos de Cora eram Assir, Elcana, Avi e Asaf. Esses são as famílias dos Corahitas. Elezar, o filho de Aharon, casou-se com a filha de Putiel e ela gerou-lhe Pinhas. Os acima mencionados são os cabeças dos clãs dos levitas de acordo com suas famílias. Estes são Arão e Moshe, a quem Deus disse: tirem os filhos de Israel do Egito de acordo com suas legiões. Eles são os que falaram Faraó, rei do Egito, com a finalidade de tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Ambos, Moshe e Arão, foram o dia em que Deus falou Moshe na terra do Egito. E assim nós terminamos essa parte de hoje. Então, vamos lá. Por que a Torá interrompeu depois que Moshe iria falar com o faraó? Ele vê que um dos chefes do povo de Israel sai de lá e reclama a ele, fala que Deus julgue entre eles, né? E do nada a Torá interrompe aqui para falar da genealogia da família de Yosef, trazendo justamente a genealogia de Levi, a qual era a família de Aharon e Moshe. E nós havíamos lido antes, então, no comentário de Irache. Por quê? Porque Irache ele comenta assim, vamos agora entender aqui. Ordenou-lhes demonstrar respeito ao faraó para falar com ele respeitosamente. Por quê? Porque no versículo anterior diz assim: Deus deu instruções a respeito dos filhos de Israel e ao faraó. O Midrash conta que, na verdade, ele estava falando para tratar o faraó também com respeito. Tá? Só que o significado simples do versículo, conforme Rashi diz, é o seguinte: ele ordenou sobre Israel, sobre sua missão com o faraó, o qual o conteúdo da ordem divina, conforme a mesma
esta descrita na segunda sessão, que seria essa sessão agora que nós acabamos de ler. Por isso que eu falei, tem que parar aqui para a gente entender, porque o comentário de Irache continuou na porção posterior. Após o final do relato acerca da genealogia, que é essa que nós acabamos de ler, mais uma vez a escritura mencionou Moshe e Aharão, interrompeu a sua narrativa com estas são as cabeças das casas do pai, para nos informar como foi que Moshe e Aharão nasceram e de quem proveio a sua linhagem. Então, nada mais, nada menos, a escritura fez parar aqui a narrativa para falar da genealogia da tribo de Levi, para falar da onde que Moisés e Arão vieram, Moshe e Arão vieram, tá? Era só isso que nós tínhamos que comentar para não perder o foco na porção anterior. Então, conforme nós vemos aqui, só vem narrar a genealogia, tá? E nós temos vários comentários de Irache aqui. É óbvio que não é só, eu só vou ler uma genealogia, filho de tal gerou tal e tal, não. Você vê que a Torá aqui, ela cita a idade de Gerson, a idade de Levi, que foram 137 anos. Levi foi um dos que desceu ao Egito ainda quando Jacó era vivo. Então ele tinha 137 anos, tá? Aí começa a falar da sua descendência, né, dos seus filhos. E chega até os filhos de Querate, né, da qual vai vir o pai de Moisés e Arão. Tá? Querate vai e gera Amram, que era o pai de Moisés e Arão. A sua mãe era Yocheved, tá? Que aqui que diz que na verdade que seria sua tia, né? Comum naquela época, a gente já comentou sobre isso em paraxás anteriores, tá? Só o porquê que ela fala aqui, os anos da vida de Querate, que era um dos filhos de Levi, o qual gerou Amram, que era o pai de Moisés, foi de 133 anos. E mais lá na frente fala que os anos de vida de Aram foram 137 anos, que era o filho de Querate, que era o filho de Levi. Levi desceu ao Egito com 137 anos, e o pai de Moisés também viveu 137 anos. Daí a Torá continua a nos falar dos filhos, que gerou, até chegar no nascimento de Arão e Moshe. Lembrando que Arão era o primogênito, tá? Moisés era o caçula, porque ainda tinha tinha sua irmã, que era Miriam, tá? Pergunta básica: por que a Torá menciona as idades justamente de Levi, do seu primeiro filho, de um de seus filhos, Querate, do pai de Moisés? Eu vou ler um comentário de Irache aqui. Vamos ver se nós conseguimos aqui, se eu consigo transmitir para vocês a questão aqui. Os anos de vida de Querate, os anos de vida de Amram, etc. Deste cálculo, aprendemos que os anos de permanência dos filhos de Israel no exílio, de 400 anos, de quem fala as escrituras lá em Gênesis 13, capítulo 15, versículo 13, não foram somente no Egito, e sim que foram calculados a partir do dia em que Isaac nasceu. Ponto aqui. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 13, que Deus fala que esse povo, eles iriam ser estrangeiros, estranhos numa terra que não é deles. E que eles seriam oprimidos ali, né, e escravos durante um período de 400 anos. Durante toda a minha vida, eu aprendi que o povo judeu ficou 400 anos no Egito sendo escravo. Tá? Por quê? Porque nos falta o conhecimento de entender por quê. Para nós, muitas das vezes, não interessa quando a gente está, vamos dizer assim, na igreja. Não interessa essa genealogia.
Eu falo isso porque durante todos os meus quase 5 anos na igreja, para mim não interessava a genealogia. Eu simplesmente me entendia como nada. Como eu já disse em vídeos anteriores, a genealogia é de extrema importância na Torá. Por quê? Porque ela mostra para a gente a origem, a descendência para provar de quem que é filho de quem ou qual tribo é. E o mais importante, para nós sabermos até onde vai chegar o Mashiach, que viria da tribo de Judá. No caso aqui que nós lemos, é para provar quem era Moisés e Arão, de quem eles eram filhos, a qual tribo eles pertenciam. Então, não é simplesmente um livro de história que pula isso. Ele vem e narra toda a genealogia e traz os seus anos. Por quê? Continuando aqui. Querate estava entre aqueles que desceram ao Egito. Quem foram os que desceram ao Egito? Quando José mandou chamar o seu pai, que estava em Canaã, para descer ao Egito por causa ainda do tempo de fome. Somemos todos os seus anos, que foram 133, os anos da vida de Querate. Parte dos quais ocorreram antes da descida do Egito, porque ele já era nascido, tá? E os anos de seu filho Aram, que dão 137 anos, tá? E os anos de Moisés, que foram 80 anos, tá? Por quê? Moisés saiu do Egito. Quando ele voltou para fazer o que ele tinha que fazer, ele tinha exatamente 80 anos, tá? Então, os 80 anos de Moshe até a saída dos judeus do Egito, tá? Quando ele voltou, ele ficou no Egito ainda ali aquele tempo. Se fala que durou um ano ainda Moisés falando ali, alguns comentários. Ele estava com 80 anos e quando eles saíram do Egito ele tinha 80 anos. Ainda assim, não totalizaremos os mencionados 400 anos, sendo que muitos dos anos dos filhos estão incluídos nos anos de seus pais. Isso é normal, acho que para qualquer um aqui, né, entender qualquer coisa, depois você faz os cálculos aqui. Houve um período em que Querate e Amorã conviveram e também um período em que Arã e Moshe conviveram. Ou seja, os anos em comum deveriam ser deduzidos da conta. Matemática simples. Se você pegar todo o tempo, não dá 400 anos. É o que a Torá aqui está nos mostrando. Você soma a idade aqui de Querate, que ele desceu ao Egito. Ele já tinha, ele tinha 133, dos quais ainda, antes da descida do Egito, se nós pegamos os anos do filho dele, que era Arã, que era o pai de Moisés, que são 137, e os 80 de Moisés, que quando ele ainda estava, voltou para o Egito e saiu, não dá os 400 anos. Por isso que na época, lá atrás, eu entendi que foram 400 anos no Egito, mas não foram, tá? Ou seja, quando Deus falou a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13, que o povo dele seria peregrino numa terra estranha, seriam cativos, tudo. Começou ali a partir de quem? De Isaac. Quando nasceu Isaac, Abraão ficou perambulando pela terra, tal tudo. Eles eram estrangeiros, teve que comprar o terreno lá para enterrar a sua esposa. Se você fizer toda a soma, isso aí dá os 400 anos certinho até a saída do Egito. Tá? Então não foram os 400 anos dentro do Egito. É só você pegar o que eu falei aqui, fazer as contas, deduzir da idade dos pais, no qual os filhos também tinham um pouco. Vamos lá, se você pega Querate ele tinha ali seus 133 anos. O seu filho Arã tinha 137, você tira ali quanto tempo que ele ficou de vida ainda com seus 137 anos, com os anos de vida de seu filho, chutando aí você pode pegar ali. Tem o cálculo preciso, mas eu só quero que você entenda. 133 anos de Querate, pai de Arã, pai de Moisés. O pai de Moisés morreu com 137 anos. Foram todos os anos de vida. E você pega ali 30, 40, com
junto com a idade do seu pai, não vai dar, pessoal, tá? Continuando aqui. Um outro detalhe aqui, versículo 26, que diz assim: esses são Arão e Moisés, a quem Deus disse: tira os filhos de Israel do Egito de acordo com suas legiões, que são mencionados acima, a quem o Rebelde gerou a Arão. Estes são os mesmos Arão e Moisés. Em alguns lugares, Arão aparece antes de Moisés. Em outros lugares, Moisés vem antes de Arão, para nos ensinar que eles eram equivalentes. Ou seja, você vai ver que a Torá ela segue uma ordem, uma cronologia em relação a isso. A Torá não está em ordem cronológica, mais um pouquinho depois a gente comenta sobre isso daí, nas outras paraxá. Ela não está em ordem cronológica, tá? Mas você vai ver que certas vezes a Torá fala Moisés e Arão, e depois fala Arão e Moisés. Para o quê? Para mostrar que ambos eram equivalentes. Porque também tem que se dar o devido cavode, respeito, honra a Arão, que era o primogênito. Nós já lemos também nessa paraxá que Moisés ficou preocupado em relação a que o irmão dele sentiria, porque o irmão dele era um profeta, né? Então tem toda essa questão ali de respeito dentro da Torá. Amigos, é só isso, não temos muitos aqui o que nós falamos, tá? Só para terminar aqui, versículo 27 diz assim: eles são os que falaram ao faraó, rei do Egito, com a finalidade de tirar os filhos de Israel do Egito, ambos, Moshe e Aharon. Rashi ele comenta aqui que novamente é mencionado os nomes de ambos, porque para mostrar que eles permaneceram em integridade durante toda a sua missão, do começo ao fim, e não foi de frente, como nós vamos ler. Tá bom? O último versículo que nós lemos foi o versículo 28 do capítulo 6, que foi no dia em que Deus falou a Moisés na terra do Egito. Não vamos nos estender, não vamos ficar jogando conversa fora, na verdade. Então, isso é porque a Torá interrompe aqui a narrativa do nada e pula para contar quem era a Moisés e Arão, de quem eles descendiam, tá? Eu espero que tenha ficado claro a questão dos 400 anos, um pouquinho da gente, se eu me enrolei, vocês me desculpem, mas é um assunto interessante. Como eu falo, a gente tem que entender de quem que é a Torá, por quem foi escrita, e se óbvio quem escreveu é a pessoa que sabe interpretar, tá bom? No caso aqui, o povo judeu. Mais uma vez agradeço, é uma porção curta, se eu não me engano amanhã também é uma porção curta, mas comprida, acho que é a de quarta-feira, se não me falha a memória, tá? Mas é isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Tirando para nós a conclusão, como eu disse, a gente tem que sempre viver com a porção do dia, para achar do dia. Entenda uma coisa, tudo perante Deus é contado, nada se perde, tá? Todos os anos da nossa vida por Deus são contados, o meu e o seu, o nosso, tá? E dentro dessa contagem e a importância de onde nós vivemos, de onde nós viemos, isso é muito importante. Tem gente que gosta de pegar, falar, eu não vim dali, eu não sou descendente. O quão importante é você saber de onde você veio, tá? Assim como Moisés e Arão, eles sabiam muito bem de quem eles vieram, da tribo de Levi. O importante é você também saber de onde você veio, tá? Fique com Deus, Todarabá, mais uma vez. Muito obrigado. Lihitraut.